Olá, seja bem-vindo, você que gosta de estudar a Bíblia e está aí participando no nosso curso, do estudo aí sobre as alianças que encontramos na Bíblia. E então que você possa aí ser abençoado, crescer, expandir seu conhecimento. E vamos começar a quarta aliança bíblica. Nós estamos vindo lá desde o Éden, e avançando. E a quarta aliança é a aliança abraâmica, ou seja, a aliança que foi feita com Abraão, Isaque e Jacó. Então, essa aliança, ela se estendeu aí aos descendentes, de Abraão, Isaque e seu filho, Jacó, seu neto. E assim, depois foi caminhando, E ela foi feita depois daquele evento da Torre de Babel e a dispersão dos descendentes de Noé. Envolve o Israel nacional, a semente do Messias e todos os cristãos de todas as nações. Portanto, é a mais abrangente de todas as alianças. E nós vamos ver aqui, que esta aliança, vista em conexão com as alianças anteriores, cada uma delas começa com um ciclo de provação. Você já percebeu isso? A edênica, a abrâmica, a noética e a abraâmica também. E então a provação do homem em relação aos termos da aliança, aquilo que Deus coloca como limite para o homem. E a falha do homem em guardar esses termos, essa ordenança aí de Deus. E o julgamento de Deus que vem por causa dessa desobediência, dessa rebeldia do ser humano. E Deus em seguida traz outra aliança redentiva, porque o alvo é realmente trazer o plano da redenção para o homem. Com o estabelecimento da aliança noética, o povo agora começa a viver numa terra purificada, porque o dilúvio eliminou todos os ímpios e começa aí uma outra geração. E veio um novo período de teste. O homem sempre passará por teste. É bom que entendamos isso. Novos termos foram acrescentados enquanto Deus desenrolava seus caminhos ao ser humano. Logo após a aliança noética, então, a falha do ser humano começou a se evidenciar. Mesmo que tenha exterminado todos e começado novamente a rebeldia surge. Por exemplo, aconteceu aí a embriaguez de Noé, nudez e desrespeito do filho ao pai. Eram falhas em relação aos propósitos reprodutivos para o homem, conforme estabelecido na aliança noética. A conduta não estava alinhada com os santos e elevados propósitos de Deus. Essa falha na família de Noé levou à falha da raça inteira ali na Torre de Babel.
Nimrod, da linhagem de Caim, o assassino, liderou a rebelião contra o comando de Deus de repovoar a terra. A ordem de Deus é que eles se espalhassem e repovoassem a terra, mas Nimrod começou a influenciar as pessoas para se unirem, para se juntarem, o contrário do que Deus havia falado. E aí, levando esse povo unido à construção da Torre de Babel. Então, a busca pela glória do homem é um ato de rebelião contra Deus. E isso está lá em Gênesis 6, 10, de 6 a 10. Gênesis 11, 4 diz: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, o nosso, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Franca rebelião contra o que Deus havia dito. Eles tomaram a autoridade delegada do governo humano na aliança noética e se voltaram contra o governo de Deus. Portanto, o governo humano havia usurpado o lugar do governo divino. Deus previu a rebelião unificada que logo demandaria, exigiria julgamento. Esse julgamento veio levando em conta a misericórdia divina e trouxe confusão ali naquela unidade humana para a maldade, para a rebelião contra Deus. Gênesis 11, 6 a 9 diz: e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada Babel, porque ali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela ou da terra. Enquanto as famílias se desenvolviam em nações em seus respectivos lugares, Deus escolheu o próximo homem de aliança da linhagem de Sem, a linhagem piedosa. Agora seria através de um homem chamado Abrão que Deus abençoaria todas as famílias da terra. Vamos ver como foi estabelecida a aliança abraâmica. Primeiro, Deus chama Abrão para sua aliança de amor. Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3. O Senhor disse a Abrão, no começo o nome dele era Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar.
Em você serão benditas todas as famílias da terra. Deus leva Abrão para a terra de Canaã e se aproxima dele de um modo que ele possa entender. Ele estabelece uma aliança de sangue com Abrão. Depois, Abraão, né? Vamos ver a refeição da aliança. Gênesis 14, 18 a 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. Terceiro, a aliança, a cerimônia da aliança descrita lá em Gênesis 15, 1. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: não tenha medo, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Eu sou, quer dizer, o eterno existente. Eu sou, para sempre, eternamente existente. A fé é baseada no conhecimento da aliança. Você precisa conhecer, precisa entender para poder viver um relacionamento de aliança. Eu sou o teu escudo, o Senhor disse. Deus oferece o seu manto e o seu cinto a Abraão. Não se trata de manto e cinto literais, naturais, mas Deus se oferece a si mesmo para proteger Abrão. E promete que seu galardão, sua recompensa, será sobremodo grande. Deus diz a Abrão: eu sou a sua recompensa. Olha, Deus ser a recompensa de um ser humano, quem é Deus? Ele é tudo. Ele é dono de tudo, ele pode tudo, ele tem tudo. E ele diz então: eu sou a sua recompensa. Tudo que eu sou, ofereço a você, se você entrar em aliança comigo. Ok? Então, o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para justiça. Deus muda o nome de Sarai. Disse Deus a Abrão: a Sarai, sua mulher, está lá em Gênesis 17, 15 e 16. A Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. E eu abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará mãe de nações, rei de povos procederão dela. Abrão
passa a ser conhecido como Arabe, que quer dizer amigo de Deus. E Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. A aliança feita com Abraão é perpétua, quer dizer, nunca irá terminar. O selo da aliança, nós estamos lá em Gênesis 17, 10 a 13. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino, nas suas gerações, devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. Abraão e seus descendentes levariam na carne a evidência, o sinal de que haviam entrado em aliança com Deus. Vamos ver a aliança em vigor. Gênesis 18, 17 e 18. Abraão intercede por Sodoma. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Abraão, quando soube o que Deus ia fazer com Sodoma, ele intercede a favor dos justos naquela cidade. Abraão começa falando com Deus acerca de 50 justos. E Deus vai concordando. Sim, Abraão, se lá tiver 50 justos, eu vou poupar a cidade, eu não vou destruí-la. Porque o pecado que estava naquela cidade se tornou insuportável para Deus e ele decidiu emitir juízo contra aquela cidade. E então Abraão vem, amigo de Deus, e começa a conversar com Deus para que ele não faça isso. E Deus vai concordando com Abraão, mas ele para em 10 justos. E Deus, então, sabia que não havia nem sequer 10 justos em Sodoma. E Deus poupou apenas Ló, sobrinho de Abraão, sua mulher e 2 filhas. Isso mostra que a aliança de Deus com Abraão estava em vigor, porque Abraão pôde chegar até Deus e interceder a favor daquela cidade. De outra feita, ele nem poderia contradizer Deus. O teste da aliança. Sempre virá o teste. Gênesis 22,
Aí nós vemos Deus colocando Abraão à prova, quando lhe pediu que oferecesse seu filho da promessa em sacrifício a ele. Abraão, então, vai com Isaque até o lugar indicado por Deus e faz tudo o que Deus havia dito. Mas, no momento em que ele toma a faca e vai sacrificar o filho, ele ouve a voz do anjo do Senhor dizendo para ele interromper, parar o ato de sacrifício, e o anjo disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho, o filho prometido, da aliança. Isso está em Gênesis 22:12. E aí nós temos o juramento da aliança. Gênesis também 22:15-18. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você, Abrão, obedeceu a minha voz. Tremendo, né? E nós vemos aí que Deus fez uma tremenda provisão para Abrão. Isaque, o filho, perguntou ao pai: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Porque eles estavam acostumados a sacrificar animais, não seres humanos, e muito menos o próprio filho. Abrão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Veja que tamanha fé. Está lá em Gênesis 22, 7 e 8. E depois nós vamos ver que mais tarde Isaque já era jovem e Abrão então vai escolher uma noiva para ele. Em Gênesis 24, vemos que Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Então Abraão delega autoridade ao seu servo para ir até a sua parentela para buscar uma noiva para Isaque. Ele obedece e quando chega à cidade dos parentes de Abraão, ele para junto a uma fonte de água e ali ele conhece Rebeca, que é parente de Abraão. O pedido é feito ao pai e ao irmão de Rebeca, que aceitaram, e a jovem também. Assim, o servo de Abraão trouxe Rebeca até Isaque. Vamos ver em que Abraão creu. Ele creu no nascimento sobrenatural de seu filho Isaque.
Deus o fez sobrenaturalmente, porque eles já estavam em idade avançada, né? Ele e Sara já não poderiam mais procriar, e, no entanto, ela engravida. Ele creu o suficiente para oferecer seu único filho em sacrifício. Ele creu que Deus ressuscitaria seu filho e que através dele muitos filhos viriam. Havia a promessa de que a sua descendência seria numerosa. Ele creu que Deus proveria para si mesmo o Cordeiro. Um homem cheio de fé, o pai da fé. Comparação com a nova aliança. Nós vamos ver aí que há várias, similaridades aí com a nova aliança. Mas nós vamos deixar isso para a nossa próxima aula, ok? Para o nosso próximo encontro. Então, não perca, a sequência aí dos nossos vídeos. E se você está chegando agora, você pode acessar aí os vídeos anteriores e realmente tomar conhecimento de todo o assunto, ok? Então, espero que você tenha entendido. Se você tem alguma dúvida, pode perguntar, pode falar conosco e nós teremos maior prazer em esclarecer suas dúvidas. Que Deus o abençoe, a abençoe de uma forma tremenda. Amém.